Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lisa e hoje nós do Grupo PET Administração vamos trazer para vocês algumas reflexões a respeito da gestão no enfrentamento da Covid-19. Com a pandemia que surpreendeu o mundo, trouxe tantas incertezas para a sociedade, para as empresas e até mesmo para o nosso próprio governo, é de extrema relevância que a gente reflita sobre como os gestores agiram frente a essa pandemia. Então, como aconteceram as operações de adaptações, frente a essa pandemia, quais foram os impactos causados no campo financeiro, no mercado de trabalho, em questão de inovação, tecnologia, logística, gestão pública. E assim, o curso de administração tem como objetivo formar gestores que impactem a sociedade, o meio ambiente e outros stakeholders. Então é muito importante que esses profissionais tenham conhecimentos, habilidades, competências para lidar com esses momentos inesperados, né, de crises e situações extremas. Para ajudar nessas reflexões, a gente convidou alguns especialistas para falarem aqui para a gente, né, sobre gestões em tempos de crise, em tempos de pandemia. E a gente vai disponibilizar alguns conteúdos em forma de vídeo aqui, dos dias 12 a 29 de maio agora de 2020. Com essa proposta, o Grupo PET evidencia como os gestores se adaptaram no enfrentamento da Covid-19 e falar um pouquinho também sobre como será a gestão no mundo pós-pandemia, né? Que a gente também precisa falar sobre isso um pouquinho. Então, fica aqui o convite para vocês assistirem os vídeos, compartilhem com alguém que vocês acham que querem, que precisam, né, desse conteúdo agora nesse momento e a gente fica esperando vocês por aqui. Olá, eu sou o Zé Eduardo, professor da FAGEM, Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Berlândia, UF. Como não poderia ser diferente, nesse período de pandemia, o assunto que nós comentamos, que normalmente faz parte do nosso ciclo de discussão atualmente, é a pandemia. E foi assim a história, né? Subitamente, embora sinais já tenham sido dados em um passado recente, nos últimos 10, 15 anos, já tenhamos tido outros sinais, agora a coisa aconteceu de verdade para valer. Uma pandemia surpreendeu o mundo, trazendo consigo um cenário de incertezas que desafia a sociedade, empresas, governos, enfim, que nos desafia. Então, nesse momento, é importante a gente pensar um pouquinho disso, pensar um pouquinho sobre os negócios, sobre as organizações, sobre as empresas e sobre os gestores. Como que esses gestores estão efetivamente atuando e como que esses gestores, quais são as ações, o que, que eles fizeram, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles têm feito durante esse processo de pandemia. No nosso caso, o Brasil, em princípio, parecia um problema muito distante, na verdade. Isso parecia que era um negócio lá da China. Então, lá em dezembro, janeiro, quando nós assistíamos os telejornais, quando nós víamos na internet um problema em uma cidade localizada na China, assim, isso é mais um problema da China, é mais uma questão que, de alguma forma, provavelmente alguma coisa nos atingirá, mas nós não tínhamos exatamente a noção, a certeza de como que isso poderia acontecer. Mas vivemos, estamos em uma era da informação, da globalização, da conexão. Então, nesse mundo globalizado, interconectado, não demorou muito, ou melhor, não demorou nada, absolutamente nada, e logo presenciamos a pandemia desembarcar por aqui, nas nossas terras tupiniquins. E depois que isso, até mesmo antes desse problema nos afetar muito, de forma séria, de forma drástica, nós já vínhamos observando o que estava acontecendo na Europa, especialmente na Itália, né? E nós poderíamos ter aprendido antecipado algumas lições, embora com pouquíssimo tempo para isso, porque realmente as coisas aconteceram numa velocidade é, extrema, né? Então, nós não tivemos muito tempo, mas poderíamos ter feito alguma coisa, mas não fizemos exatamente assim, ou pelo menos a maioria de nós, a maioria das nossas empresas, a maioria dos nossos gestores. Então, a partir de março, meados de março, passados aí aproximadamente 50 dias da instalação do caos, as ações e reações das empresas e gestores Brasil afora foram e são as mais variadas possíveis, né? Primeiro, é bom a gente fazer aqui algumas ressalvas, né? Primeiro, é bom observar que para a grande maioria dos setores, de empresas, dos mais variados portes, né, público,
privado, terceiro setor, enfim, o impacto dessa crise é extremamente negativo e sem procedência, né? É extremamente negativo para os negócios, para estratégias empresariais. Nós podemos e devemos encarar a situação com otimismo, acredito eu, penso assim, pois isso nos ajuda, né, ou nos ajudará a passar pelo momento com a menor dor possível, mas não há como não sentir os efeitos negativos dessa pandemia e não há como pensarmos em possibilidades, em estratégias, em ações. O cenário realmente não é dos melhores, embora, no meu ponto de vista, o otimismo nos ajuda a superar os desafios. Então, essa é uma postura minha e eu penso que assim estaremos efetivamente lutando com as melhores armas que nós temos e que nós pudermos. Um segundo ponto que a gente pode mencionar e observar, no meu ponto de vista e na minha reflexão, é que para alguns poucos setores e organizações, o momento é extremamente favorável aos negócios e às estratégias. Vejamos, por exemplo, operadoras de plano de saúde. Então, nesses 50 dias de caos, de pandemia, que nós tomamos as nossas ações, que nós estamos aí pensando, agindo, né? O que aconteceu de uma forma geral na área da saúde? Nós temos o nosso problema originário é na área da saúde, é a pandemia, mas de alguma forma, nesse período, né, eu não tenho exatamente os números, né, então, mas creio eu, né, e todos os sinais mostram que consultas, exames, cirurgias, outras internações diminuíram drasticamente, né? Então, não é difícil avaliar que isso tenha diminuído. E o que acontece nesse cenário? Então, acontece o seguinte, né? Então, as operadoras de plano de saúde, elas precisam desembolsar menos dinheiro, sabe? Porque os consumidores, os clientes, os cooperados, segurados, eles não estão usando. Então, se não estão usando, um exame, uma consulta que eu não fiz no mês de março, muitas dessas consultas não deverão ou não precisarão ser feitas no futuro. Então, obviamente, os custos de uma operadora de plano de saúde, nesse período de pandemia, eles caem, eles reduzem substancialmente. Então, ainda que a receita possa cair um pouco, porque provavelmente irá acontecer, né, inadimplência, pessoas estão perdendo os empregos, enfim, vai mudar, obviamente muda o cenário, mas também cai substancialmente a necessidade de desembolso. Um outro setor que a gente pode avaliar como impactado positivamente é o setor de seguros automobilísticos, por exemplo, né? Então, se nós estamos em período de isolamento social, se de uma forma geral nós saímos menos de casa, se nós, né, os nossos carros, eles estão na garagem. Os nossos carros na garagem, eles reduzem, né, a possibilidade de ocorrência de sinistro, minimiza substancialmente. Então, se não tem sinistro, obviamente as seguradoras, né, elas não terão que ter esse desembolso com os sinistros. Então, citando aqui dois exemplos de setores que, de alguma forma, eles podem tirar algum benefício do momento do caos da pandemia. Embora ninguém queira isso, ninguém tenha escolhido isso, ninguém deseje isso, né? Mas para alguns setores, eventualmente, há a possibilidade de o impacto nesse momento não ser exatamente negativo. Pois bem, assim, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre as ações da grande maioria das empresas, né, dos setores, dos gestores, de uma forma geral, frente a esse evento catastrófico, frente a essa pandemia. Como os gestores agiram e têm agido, né? Quais são as ações? O que de fato os gestores, né, têm desenvolvido para as suas equipes, para o mercado, para produto? Como estão sendo as adaptações ao cenário de crise provocado pela pandemia? Então, as reações são as mais diversas possíveis, né? Exato. Então, assim, essas reações, e não bastasse, né, o efeito da pandemia, as organizações, de uma forma geral, de qualquer setor, de qualquer porte, elas sentem falta, nesse momento no Brasil, de uma gestão, de uma coordenação política integrada.
Então, os três níveis de governo, na maioria dos casos, não se entendem, gerando ações e recomendações desconectadas, conflitantes às vezes, dificultando as ações empresariais de uma forma geral. Por exemplo, quando a gente pensa só sobre o ponto de vista do governo federal, já são aproximadamente 30 medidas provisórias, 30 MPs, relacionadas, na grande maioria, a relações trabalhistas, então gerando um transtorno, falta de entendimento correto e seguro sobre as ações a serem tomadas. É difícil para as organizações absorverem, entenderem, tratarem, implementarem em um tempo muito curto, né? Então, as empresas fornecedoras de softwares de gestão de rotina, de departamento pessoal, por exemplo, eles têm passado por momentos tensos e intensos para adaptarem os softwares, né, as plataformas, para contemplar todas essas medidas provisórias e, de alguma forma, não deixarem de atender os seus clientes, né, que usam esses sistemas de gestão de rotina pessoal de uma forma geral. Por isso, nós observamos organizações de gestores fazendo o que a gente chama, né, comumente a gente chama, vamos fazer do limão uma limonada. Então, assim, olha, esse é o momento, isso está dado, a pandemia, o caos está instalado. Então, o que nós podemos fazer dado esse cenário? Então, para várias dessas empresas, nesse momento de crise, elas se adaptaram muito rapidamente, ajustaram o modelo de operação, de comercialização, ajustando produtos, mercados, rotinas, modos operacionais. Então, nós vemos, por exemplo, no setor de produtos de limpeza, empresas que desenvolveram produtos em menos de 72 horas, desde a forma, passando por embalagem, linha de produção, logística, né? Isso estou me referindo mais especificamente à produção de álcool gel, que é um produto, né, em falta, extremamente demandado, e que, inclusive, alguns dos insumos para a produção do álcool gel também estão em falta. Então, as empresas têm que, inclusive, desenvolver novos produtos, novos insumos para produzir o álcool gel. Então, são ações, ou são adaptações, ou são atitudes de gestores realmente notáveis, né, nesse sentido. Outro exemplo, no setor de telecomunicações, as empresas, muito rapidamente, desenvolveram estruturas para as pessoas trabalharem em seus lares, suas casas, né, de forma remota. Então, operações grandes, operações muito grandes, com dezenas, centenas, milhares de pessoas, elas foram transferidas para operações em casa, né? As pessoas trabalhando, desenvolvendo atendimentos, vendas, os processos diretamente de suas casas. E essa infraestrutura, esse processo, essa transição de um ponto fixo, de um endereço, de uma empresa com uma infraestrutura toda instalada, para uma empresa pulverizada, distribuída para vários lugares, né, isso incluiu uma infraestrutura extremamente pesada, que tinha que disponibilizar acesso, internet banda larga, computadores, telefones, e em vários casos temos relatos, inclusive, de cadeiras, de mesas, de toda a infraestrutura necessária para as pessoas trabalharem de suas casas. É realmente uma situação extremamente complexa, mas isso aconteceu. Nós temos relatos, temos fatos de situações que conseguiram transitar, conseguiram mudar para a operação em apenas 2 semanas, 10 dias. Então, o que nós observamos, né, são negócios se reinventando, fazendo diferente, digitalizando, buscando novos mercados, e de forma muito interessante se solidarizando. Então, o que nós observamos nesse período de empresas concorrentes se ajudando é uma coisa realmente notável também. Então, em momentos em momentos de extremo estresse, então costumamos, né, observar comportamentos realmente interessantes. Contudo, né, ainda nesse sentido, nós observamos gestores preocupados com a moral de suas equipes, com a possibilidade de demissões, com o impacto de suas ações na sociedade, mas nós observamos também outros que não se preocupam muito. Então, os comportamentos, os pensamentos, as atitudes são as mais variadas. E, nesse sentido, no outro extremo, observamos organizações e gestores literalmente de braços cruzados, esperando que a vida volte ao normal, que os governos a salvem.
Inclusive várias, né, várias empresas, empresários, gestores que pedem um governo mínimo, a intervenção mínima do governo nos negócios, na economia de uma forma geral, e em momentos de crise, um momento como esse, o salvador da pátria tem que ser o governo, né? Então precisa aí até um conflito, um antagonismo entre um governo atuante, um governo que ajuda, que contribui para o desenvolvimento da economia, e essa história de governo mínimo também, que nesse momento é quem, né, deverá, ou quem deveria salvar as empresas na mentalidade desse tipo de gestor. E inclui, inclusive, né, gestores, empresários, empresas, indo para as ruas participarem de manifestações, pedindo para que a vida volte ao normal, como se isso fosse possível e se esse normal algum dia voltasse a existir ou pudesse existir novamente, né? Então, o que acontece? O que nós observamos em um momento de estresse, em um momento crítico como esse de pandemia, na verdade, o que nós observamos, as ações, né, dos gestores das empresas, aquelas que conseguem fazer diferente, que conseguem sobressair, que conseguem desenvolver mercados, clientes, que conseguem lidar com a crise, com a pandemia, na maioria absoluta dos casos, são empresas, gestores, né, que já pensam de forma diferente mesmo, que já buscam fazer algo diferente, que já desenvolvem algo diferente. São empresas que inovam, que pensam nos processos de forma mais é, olhando mais para o futuro e que não administram simplesmente o dia a dia. Então, o impacto de uma pandemia, ele é diferente em vários níveis, em várias empresas, em vários setores, principalmente pelo modo de ser, pelo modo de pensar, pelo modo de agir das empresas, dos gestores, em momentos de calmaria, em momentos de normalidade. Então, empresas e gestores que nesse momento de calmaria não pensam no futuro, né, não pensam em desenvolver estratégias, não pensam em desenvolver organizações para o futuro, em momento de crise, em momento de estresse, obviamente serão impactados, serão afetados de forma muito intensa, como nós estamos observando nesses momentos. Pois bem, essa é a nossa reflexão, é um pouquinho de como os gestores, as empresas, as organizações têm enfrentado esse momento de crise, esse momento de pandemia, e, na sequência, nos próximos blocos, nós convidamos os nossos colegas especialistas para abordarem o tema gestão em tempos de pandemia, e os assuntos abordados serão educação financeira, mercado de trabalho, consumo, sustentabilidade, gestão da saúde, gestão pública, gestão da inovação e logística em pandemia. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil essa nossa discussão, esse nosso papo, e que isso possa gerar reflexões, principalmente para quando sairmos de momentos de pandemia. Como que nós podemos, devemos e vamos retomar os nossos negócios, lembrando que, no meu ponto de vista, o normal que existia há 2, 3 meses atrás, esse normal ele não existirá mais. Nós teremos um mundo diferente, para melhor ou para pior, após efeitos pandemia. Então, e a melhor forma de nós lidarmos com esse mundo que virá é nós refletirmos, é nós pensarmos, é nós estudarmos e não esperarmos as coisas efetivamente acontecerem. Nós precisamos, de alguma forma, estarmos antecipando ações, pensamentos e possibilidades futuras. Muito obrigado.